Olá, olá jovens e adultos, digo, pessoas velhas, tudo bom com vocês? Comigo tá muito ótimo caso vocês queiram saber, mas eu sei que ninguém quer saber. Então, já faz bastante tempo que não crio algum projeto sério 100% sério no C-Code, e também a maioria são só projetos pra mim fazer testes, e bem, eu até que já tentei fazer algum projeto completo, e às vezes o resultado até que sai bom. Alguns saem bem ruins kkkk. Outros até que ficam meio que aceitáveis. E também tem aqueles que saem bastante estranhos pra não dizer outra coisa. Mas como eu queria me desprender dos jogos que eu faço e desisto de finalizar, pelo menos a boa parte do projeto, então eu decidi criar um jogo que eu finalizasse ele e que pelo menos o resultado final fosse aceitável. Mas como a minha criatividade não é lá essas coisas, então eu passei bastante tempo pensando em que jogo eu faria. Eu passei dias, semanas e até meses pensando em que jogo seria esse. Tá, não foi todo esse tempo, mas foi quase isso. E a minha ideia surgiu quando eu estava andando pela rua normalmente, como qualquer outro dia normal, e então eu vi um cachorro passando do meu lado. A propósito, era um cachorro caramelo. Eu já disse que os cachorros caramelo estão planejando fazer uma revolução, mas ninguém quer acreditar em mim. Mas voltando pra historinha. No momento que eu vi o cachorro caramelo na rua, minha mente se abriu e eu já sabia o jogo ideal de fazer. Parecia que todos os quebra-cabeça que estavam jogados dentro da minha mente tinham se autocompletado sozinho. E essa incrível ideia seria criar jogo envolvendo um animal. E que animal seria esse? Vocês devem estar se perguntando. O jogo seria de um pássaro. Gabriel Monteiro, queria saber se você está solteiro. Perguntei primeiro. Calma, calma, mas não seria só um jogo normal de pássaro. Também o pássaro ia ficar voando. Mas não seria só um voo normal como qualquer outro voo de pássaro. O pássaro ficaria voando infinitamente no jogo, onde sua única movimentação seria para cima ou para baixo, e seu objetivo seria o mais genérico de sempre. Você só precisaria ficar acumulando pontos e pegando itens pelo caminho. Eu sei, essa ideia é incrivelmente incrível, e ninguém jamais no mundo pensaria em algo assim. Como sempre, eu estou revolucionando a indústria dos games mobiles. Agora vamos logo para a criação dessa delícia de jogo. Pra adiantar mais nessa parte, eu já tinha feito algumas coisas que seria a animação do pássaro, a gravidade do jogo e ele se mexendo para cima e para baixo, que seria só essa movimentação que teria no jogo, e o cenário indo da direita para a esquerda para dar uma impressão que ele está voando. Então já fiz a parte onde todo o jogo vai ser baseado, só que o jogo ainda estava muito vazio e sem vida. Então eu resolvi trocar aqueles tipos de montanha por algumas árvores bem básicas que eu tinha feito, e obviamente elas ficaram incríveis, pique aqueles jogos de PS4. Agora, como o objetivo era ganhar o máximo de pontos possível, eu também quis colocar algum tipo de item para o pássaro capturar, que seria como uma moeda para o jogador comprar coisas caso eu criasse alguma loja ou algo do tipo, só que eu não queria pôr uma moeda em si ou qualquer outra coisa do tipo. Eu queria pôr mais ou menos alguma fruta que faria mais sentido para o pássaro capturar. Então eu fiz o que qualquer pessoa normalmente faria, e caso tivesse alguma dúvida, eu pesquisei no Google que tipo de comida o pássaro que eu me inspirei come. Então eu descobri que eles comem sementes, plantas ou grãos. Então o que foi que eu fiz? Eu fui lá e taquei uma goiaba. Sim, uma goiaba. Assim que eu fiz as sprites da fruta, eu coloquei para ela nascer aleatoriamente no mapa e acrescentei uma colisão nela, e quando você tocasse nela, ela ia fazer uma animação que ia deslizar para o contador de pontos. E eu fiz isso para deixar o aspecto de jogo mais bonito. E obviamente eu não tinha feito o contador de pontos ainda. E por que eu não fiz? Porque eu não quis. E o resultado foi a goiaba deslizando para nada. Que maravilha de jogo! Agora eu fui mexendo em uns sistemas e acrescentando algumas coisinhas básicas e simples e modificando algumas outras coisas. Então eu aproveitei e criei o primeiro inimigo do jogo, que eu achei que ia combinar mais se eu colocasse um gavião como inimigo. E foi isso que eu fiz. Eu criei um gavião e coloquei para ele spawnar em uma altura aleatória que eu determinei, e coloquei a física do gavião e também coloquei a animação dele. E esse foi o resultado.
Após eu ficar brincando com o jogo, como todos os jogos que eu faço, porque eu fico 2 horas só brincando ao invés de continuar criando o jogo, então depois de eu ter passado 1 hora inteira jogando o jogo com apenas um inimigo e pegando as goiaba e marcando com esse contador de pontos totalmente duvidoso, eu achei que já estava na hora de eu continuar com o meu jogo, então eu achei que seria interessante eu colocar mais um gavião no jogo e acrescentar também um novo inimigo que seria uma nuvem. Então depois de eu ter passado as próximas 7 horas programando todos os outros inimigos, acrescentando colisões, animações, mentira, eu só copiei e colei o primeiro objeto que era o gavião, e fiz outro gavião, e para o inimigo que seria a nuvem eu só mudei esses para itens. Por algum motivo eu achei que seria uma ideia incrível colocar só uma foto de fundo com umas nuvens, assim como fazem com os jogos 3D, e com certeza ficou uma carniça, e de longe uma das piores ideias que eu já tive na construção desse jogo. Mas não ficou pior que esse contador de pontos, que quando eu estava fazendo ficou perfeito, sem brincadeira, mas quando eu coloquei no jogo eu fiquei até com vergonha de dizer que fui eu que criei kkkk. Como eu não estava satisfeito com aquelas árvores, eu fui perguntar para o melhor criador de pixel art que conheço. Então foi isso que ele falou. Ouvindo os conselhos dele eu fui fazer uma árvore que fosse mais minimalista para combinar mais com o jogo que eu estava fazendo. E foi esse o resultado. Eu acabei querendo fazer 2 árvores para que a mesma árvore não ficasse se repetindo sempre. Então depois que eu fiz, eu enviei uma foto para ele para ver se ele achou bom, e foi isso que ele disse. Após ter ignorado completamente o que ele disse sobre arredondado mais as árvores, eu coloquei as novas árvores no jogo, mas também não foi só isso. Com o desgosto que eu tive daquelas nuvens que eu coloquei, eu resolvi fazer umas novas nuvens, e eu confesso que ficou bem melhor. Então depois de eu ter feito as novas árvores e as novas nuvens eu fui ajeitar alguns detalhes no jogo, porque eu não sei se você percebeu, mas os jogos estavam com alguns probleminhas. Agora depois de eu ter resolvido alguns bugs que tinham aparecido, eu achei que para deixar tudo perfeito só faltava o contador de pontos. Eu troquei ele e fui fazer o primeiro teste, e eu já estava feliz porque eu tinha certeza que não ia aparecer nenhum problema. Ok, agora eu tenho certeza, digo, quase certeza que não há nenhum bug, então nessa fase do projeto eu queria ver se o jogo estava legal, então eu criei um APK bem básico e enviei pro meu amigo e surpreendentemente ele mandou isso. Só que depois que ele jogou e me falou que uma parte do contador de pontos estava meio cortado na tela, eu me lembrei que quando você leva um jogo para APK, pode ser que em alguns dispositivos ele pode ficar com a tela meio cortado, e foi isso que aconteceu com ele. Então no final eu tive que fazer um sistema de posicionamento do contador de pontos, e no final foi esse o resultado do jogo. Como vocês podem ver, eu fiz um menu bem básico onde tem só o nome do jogo, o botão de play, mais o botão de configurar a posição do contador de ponto, caso ele fique cortado na tela. Então clicando no botão de jogar, você vai entrar na cena dessa delícia de jogo, onde já dá de cara com 2 urubus, digo, falcões. Sim, isso era para ser um falcão. E os falcões vão ser os 2 inimigos de baixo, e as nuvens vão ser os 2 inimigos de cima. Agora outro detalhe que eu fiz e que ninguém percebeu foi que quando você clica na tela o passarinho sobe e também bate as asas mais rápido, tenho certeza que você não notou isso kkkk. E também uma coisa que ficou bem melhor quando tirei foi os botões do celular. Caso você não saiba, o C-Code tem seu próprio bloco de tirar esses botões. Agora sobre a goiaba, e não, isso não é uma melancia, sei que tá na cara que isso é uma goiaba, mas uma pessoa já pensou que isso fosse uma melancia, vê se pode isso. E eu coloquei pra goiaba renascer totalmente aleatório no mapa, então por isso você deve ficar subindo e descendo toda hora pra achar e pegar as goiaba. Esse jogo pode parecer simples, mas é totalmente viciante, já que cada vez que você perde, você quer ultrapassar seu antigo ponto, tipo eu já que fiquei jogando ele por bastante tempo. E também é um ótimo jogo pra você passar o tempo quando tá esperando o ônibus ou tá esperando o pão voltar, porque quando você chegou ele tinha acabado de sair. E caso vocês também queiram jogar essa delícia suculenta em forma de jogo, no próximo vídeo eu vou deixar o link do download e é só você baixar. Então é o fim do vídeo, falou e até mais.